estou tendo ainda a camada de ceratina, então minhas células elas ainda estão desenvolvendo uma função próxima à normalidade, estão tentando se proteger. E essa daqui, que minhas mitoses estão na camada superficial e elas não produzem mais nada de ceratina, eu estou normal? Não. Então, em qual imagem eu devo me preocupar mais? A segunda. Se eu perguntar a você clinicamente, qual seria o gatilho que você veria na cavidade do paciente? E aqui eu veria o quê? Mancha avermelhada. Necessariamente o paciente tem que passar 10 anos para chegar nesse perfil ou ele pode chegar na primeira semana? Depende do tipo de modificação que a célula sofrer. Eu tenho como saber? Não, meio que uma loteria. Depende do que ele faz externamente com ele, depende da herança genética que ele tem. Então, não dá para dizer que você tem mais ou menos propensão que eu, certo? É só se a gente fosse testar, né? Vamos beber a mesma quantidade, fumar o mesmo tanto e ver quem é que morre primeiro, né? É aquela piada que diz: eu vou parar de beber porque se meu avô tem 80 anos, bebe todo dia e está lá vivo. Não é a mesma coisa que eu, certo? E aí, ó, se a gente não permitir, se a gente não tiver cuidado do que vai acontecer, as células normais vão ganhar um perfil, vão virar uma célula neoplásmica, certo? Então, olha só. Aqui fica mais fácil de vocês entenderem como é que acontece essa transformação. Nessas 4 lâminas, qual é a que está mais bonita de se ver? Que você consegue identificar, camada basal, suprabasal e corda. Nessa daqui? Nessa? Essa daqui você consegue ver todas as camadas? Até consegue, mas divididazinha. Olha onde é que está a maior quantidade de células arroxeadas. Não é na basal aqui? Aí eu tenho a suprabasal que para mais ou menos a proliferação. E eu vou ter as camadas superficiais que as células vão ficando achatadas. Produz uma pequena fileira aqui de células que está um pouquinho rosa. Ó. Pronto. Esse seria o epitélio mais próximo do normal. Nessa de aqui, você vê que as células já não estão mantendo a mesma forma. Está vendo que elas estão aqui na camada basal? Estão. O conjuntivo está cheio de células inflamatórias, que eu tinha infiltrado, né? Essas células estão bonitas ou feias? Elas estão iguais umas às outras? Não. Então é normal ou minhas células teriam que ser pelo menos parecidas? Está vendo que esse roxinho delas, até aqui eu consigo identificar células bem mais roxinhas, diferentemente daqui, ó, que o núcleo já está mais claro, ó. Então eu poderia dizer que aqui, ó, eu tenho uma intensa atividade, por isso que as células não têm a mesma forma. Se elas estão se replicando, na hora que elas vão se dividir, logicamente o citoplasma de uma pode vir maior do que o outro. A atividade proliferativa até camar o terço médio do epitélio. E eu devo produzir uma fina camada de ceratina em cima, ou eu já devo produzir ceratina aqui? Em cima, né? É a última coisa que eu tenho que fazer. Então está normal esse epitélio? Não. E esse aqui? Olha até onde vai essas células aqui com modificação de forma e com núcleo hipercromático que caracteriza a sua divisão, a sua proliferação. Está normal esse epitélio proliferado do começo ao fim? Não. E esse daqui? Daí é que não está mesmo, né? Então, só para vocês terem noção, aqui seria o que a gente chama de displasia epitelial leve, moderada, severa e o carcinoma in situ. Então, eu vou mostrar as para vocês como a leucoplasia. Eu só posso chamar de leucoplasia clínica quando eu estiver olhando os olhos na boca do paciente. Na hora que eu tirar a biópsia incisional, vou levar para o microscópio, eu não posso chamar mais ela de leucoplasia. Eu vou chamar ela de displasia leve, moderada, severa, carcinoma in situ. Certo? Então as lesões agora elas passam a ter 2 diagnósticos, um clínico e um histológico. As outras a gente tinha clínico e histológico compatível, agora a gente tem um clínico e um histológico. Porque o interessante para a gente é identificar em que grau de transformação a leucoplasia se encontra. Se ela estiver aqui, ó, então quer dizer que se eu remover o estímulo, o fumo, o álcool, eu posso fazer com que ela ou estabilize, ou então as células. Você concorda comigo que a célula ela pode ter alguma modificação genética, mas não o suficiente para ela ser enquadrada como uma neoplasia maligna. Então, se eu permito, tiro o estímulo, elas vão proliferar na mesma velocidade ou na mesma intensidade, mas elas não vão ser empurradas para a camada de cima. Então, vai chegar uma hora que essa célula que está feia, ela vai descamar e vai embora. Será que a outra, que não tem o estímulo intenso, ela vai estar tão feia quanto essa? Às vezes não. Às vezes é a célulazinha do lado aqui, ó, que não tinha transformação nenhuma,
divide então o espaço dela. Então, quando subir a camada, devolve a normalidade do tecido. Então, quando eu diagnostico rápido uma alteração não com um potencial de malignização, eu posso tirar o estímulo e às vezes a substituição das próprias células vão fazer com que as transformadas ou a começo de transformação descamem em certo momento e eu volto a ter o epitélio normal. Entendeu? Aqui não, aqui eu já não tenho nenhuma célula no seu lugar, ou seja, elas apenas não conseguiram fazer uma coisa, soltar-se daqui e invadir o tecido conjuntivo para eu dizer que é uma neoplasia maligna. Mas eu já digo que aqui eu não tenho mais jeito, esse epitélio aqui ele só tem que ir embora. Eu vou causar dano no paciente que quiser causar uma cicatriz, talvez uma laceração, tirar um pedaço do lábio, um pedaço da língua, um pedaço da bochecha, sim, mas eu não vou permitir que isso transforme num câncer, certo? Eu não vou permitir que isso vire uma neoplasia. Porque seria mais ou menos isso, ó. Que vocês estão vendo aqui, é o que eu tentei desenhar para vocês aqui, certo? Então, no primeiro momento, eu posso ter apenas o início. Conforme essas células vão modificando e você vê que ela vai ganhando perfis diferentes, ela pode ganhar um perfil de invasão do tecido epitelial. Então, ó, de início não tem nada, depois ela responde com proliferação de grão e produção de gelatina. Aqui, não sei o que está fazendo isso no meio, acho que é por mal está dentro de coisa. Então, você vê que começa, ó, a ceratina ficar mais falha e as células começarem a ganhar um perfil de invasão. Depois elas só invadem todo mundo junto. Certo? E aí vem a nossa definição. Muito importante vocês aprenderem isso aqui. Ó. O tecido normal ele possui células saudáveis que se multiplicam quando necessário, morrem quando o organismo não precisa mais dela. A gente meio que falou isso aqui, né? O tecido neoplásico ele possui um crescimento desordenado, só cresce. Invadem os tecidos ou órgãos, dependendo da sua necessidade. Se espalha, quando ganha corrente sanguínea, espalha. Vasos linfáticos, espalha. Às vezes ela está no músculo, invade outros tecidos, espalha. Certo? E a célula, ela se esquece de morrer, ela se autoprograma para não entrar em apoptose. Já essas lesões que têm potencial de normalização, a gente pode estabilizar ou progredir, ou elas progredirem dependendo do nosso diagnóstico. No momento que a gente diagnostica e intervenha. Certo? Qual é o nosso maior calo? É deixar o paciente chegar com um carcinoma de células escamosas. Vocês já ouviram falar nesse termo, carcinoma de células escamosas? Sim. Não? Essas células parecem escamas. Aí o tecido epitelial, ele muitas vezes recebe o nome epidermoide, por causa da epiderme, carcinoma epidermoide, carcinoma basal, carcinoma espinhoso, carcinoma granuloso ou carcinoma de células escamosas. Célula basal é quando o carcinoma tem mais características parecidas com as células basais. Depois espinhoso, depois granuloso, depois epidermoide, quando está mais parecido com a célula epiderme. Então, o termo carcinoma de células escamosas oral juntou tudo, certo? Então, quando eu tenho caracterização de células parecida com aquelas que são de revestimento epitelial, eu já mando todo mundo aqui no carcinoma de células escamosas. Quando vocês forem ler no livro, vai ter lá. No devido tem, tipo, neoplasias de tecido epitelial oral maligna, aí carcinoma epidermoide, carcinoma basal, carcinoma espinhoso. Quando você olha, é só o formato da célula que modifica. Se você pensar que o câncer é um monte de célula que não tem mais forma nenhuma, ela pode parecer qualquer coisa, né? Então, ó, quando eu tiver um paciente que tiver carcinoma de células escamosas oral, eu vou pensar o seguinte, ó, esse carcinoma é 95% das lesões que acontecem em boca. Só 5% vão ser linfomas, neurofibromas, vão ser de outro tipo de tecido. 95% vai ser do epitélio. Então eu tenho que estar atento para qualquer modificação do meu epitélio, ou seja, manchas brancas, manchas vermelhas e úlceras. Certo? E esses cânceres de boca, eles vão representar 8% das neoplasias que as pessoas desenvolvem no corpo. Esquece isso e a gente lembra o seguinte, desses 95%, vamos lá, se eu tiver 10 pacientes com câncer de boca, 40%, ou seja, 4 pacientes tinham uma lesão oral com potencial de malignização antes, que poderiam
desses 4 era para o cirurgião dentista ter visto antes, ter intervido e ele não entrar na estatística. Certo? 20% daqueles 10 pacientes, ou seja, 2, ou eles tinham uma leucoplasia ou uma eritroplasia. Então, estou dizendo que eles tinham o que na boca antes? Uma mancha branca ou uma mancha vermelha que não cicatrizava nem regredia. E ninguém nunca viu isso. 30%, 3, tinham quelítes actínicas, que é uma alteração no lábio, totalmente invisível, com um grupo bem característico e ninguém nunca foi lá e interviu. Já foram quantos pacientes? Metade dos 10 que desenvolveram, ou seja, eu já tinha tirado 5. De 15 a 20% dessas quelítes actínicas, o paciente vai chegar no final da vida dele e já vai ter desenvolvido o câncer de lábio. E esse Lincoln Planner ele pode chegar até 9% de transformações no caso. No caso esse é mais na bochecha, nas mucosas internas. Mas também dá para perceber de forma fácil. Então, dos 10 pacientes, quantos pacientes eu poderia ter intervido e não ter deixado evoluir para câncer? Pelo menos 6, estatisticamente falando. Certo? Mas eu teria que intervir de forma a diagnosticar as lesões com potencial de malignização. O que acontece? Eu vejo uma mancha branca na boca, não dói, não quero tirar. Mancha vermelha, não incomoda, não quero tirar. Certo? E muitas vezes o próprio cirurgião dentista, ele negligencia porque ele tem medo de trabalhar com esse tipo de lesão. Certo? Se você tivesse um consultório de vocês hoje e chegasse um paciente, você teria coragem de dizer a ele que ele pode estar com uma lesão que vai se transformar em câncer? Esse deve ser o pensamento. Certo? Esse deve ser o pensamento dos cirurgiões que estão saindo daqui, que é intervir para prevenir e não deixar acontecer para voltar, ou seja, buscas ativas de lesões. Certo? Quem aqui já viu alguém fazendo um exame? Será que essa pessoa se preocupa em verificar todas as mucosas? Às vezes não. Certo? Vocês fazem autoexame? Fazem? Não. E essas características e essas lesões começam primeiro lá no começo. Não quer dizer que só vai dar em velho não, gente. Para a gente ganhar o perfil, às vezes a gente tem ela também nos pacientes mais jovens. Então olha só. A gente vai, 4, está só diminuindo, né? Quando chegar nele, a que tem lesão, que vão mandar vocês. Então a gente tinha 5 da outra vez, baixou para 4 agora. Na próxima eu vou falar só de 2. Está melhorando, né? Então olha só. Leucoplasia é uma lesão oral predominantemente branca, que pode apresentar-se lisa, rugosa ou verrucosa. O que é que significa dizer que está lisa, rugosa ou verrucosa? Lembra disso aqui, ó? Então, se for uma superfície lisa, eu estou dizendo que todas as células estão produzindo celatina na mesma quantidade. Então, o estímulo está sendo uniforme. A resposta também das células é uniforme. Esse epitélio está bom ou ruim? Ainda está respondendo legal. Quando ela começa a ficar rugosa ou verrucosa, começa ou produzir mais ou não produzir. As células aqui embaixo estão bem ou estão ruim? Estão sofrendo. Ou elas estão perdendo o padrão de diferenciação delas, ou tem inflamação demais, ou elas já não são a mesma quantidade, ou elas já não lembram mais que elas são células epiteliais que elas têm que produzir ceratina. Então, quanto mais feio tiver a leucoplasia, pior é o prognóstico desse paciente. Quando eu falo prognóstico, é a evolução. Então, estou dizendo que quanto mais feio, mais próximo da gente ter uma transformação está. Certo? A eritoplasia, por sua vez, é uma lesão macular ou em placa de coloração vermelha. Mácula, pessoal, é tipo uma mancha, certo? Que não tem superfície. Às vezes, quando você dorme com alguma coisa presa no braço, quando você olha, não tem uma mancha vermelha, mas ela não tem superfície. Você passa a mão e ela não é ondulada. Não é só uma mancha vermelha? Pronto. Uma mácula é isso. Já uma placa é quando você passa a mão e você sente que tem uma ondulação. Certo? Quando você toma muito sol, que a pele começa a descamar, você não passa a mão e sente que ela está um pouquinho ondulada a pele, como se fosse um pouquinho mais grossa. Isso é uma placa. A mácula está totalmente lisa, você só vê a cor mudar. Qual a cor? Vermelha. Por que está vermelho? Tem ceratina?
Não. Mas o nosso epitélio não tem que produzir ceratina, pelo menos um pouquinho para ficar rosa, pálido. Então, se não está produzindo ceratina, essas células, elas sabem o que elas estão fazendo aqui, ou elas estão apenas se transformando? O prognóstico do paciente é melhor ou pior? Pior. Então, essas células, elas só não conseguiram ainda a transformação específica para invadir o tecido, mas elas já não são mais legais. O líquen plano, ele possui uma etiologia desconhecida, porque a gente não sabe o que é que desencadeia, certo? Se é o fungo, se é o álcool, se é uma alteração genética. Mas a gente sabe que ele vai estar relacionado a uma resposta imune. O nosso sistema imunológico vai agredir o epitélio. Uma hora ou outra vai dizer, olha, esse pedaço do epitélio aqui está me incomodando. Aí as células inflamatórias vão chegar lá, bem na camada basal, e vão tentar destruir o epitélio. Não é uma agressão mesmo. Se eu estou tentando agredir o meu epitélio, como é que as células epiteliais vão responder? Vão produzir que tipo de substância? Ceratina, certo? Aí você imagina o seguinte, vocês lembram da anatomia que eu tinha vários vasos sanguíneos vindo na bochecha, por exemplo, aí eles vinham e começavam a ramificar. Quando eu tenho uma inflamação, as células não saem do vaso sanguíneo e vão em direção ao epitélio, então não vai ser todo o epitélio, vai ser tipo assim, filamentos de células imunológicas que saem dos vasos. Então você vai começar a ver estrias na boca do paciente, dos dois lados, meio que seguindo o padrão dos vasos sanguíneos. Quando termina, está uma teia, como se você tivesse desenhado todos os vasos sanguíneos do paciente. E onde está o percurso do vaso, está uma mancha branca assim. Por quê? Porque o epitélio naquele local está sendo agredido. Quando se distancia um pouco, ele está com o sol mais avermelhado. Ele está só respondendo à inflamação, mas ele não está produzindo a ceratina. Aí a gente vai caracterizando as formas de líquen plano, certo? E por último, a quelite actínica, certo? Que elas são erosões em lábio, ou seja, elas podem ser leucoplasias, e elas podem ser eritroplasias, ou úlceras, mas elas vão acontecer no lábio do paciente. Essas três aqui só acontecem na parte interna, certo? Então vamos lá. Vamos começar pela leucoplasia. Lembra que eu falei, e aí então assim, ó, lembrem que eu falei que leucoplasia, eu só posso dizer para o paciente que leucoplasia se for eu vendo a boca dele. Na hora que eu tiro o fragmento de tecido e levo para fazer uma lâmina e olhar no microscópio, é leucoplasia? É o quê? Displasia epitelial. Agora, qual o grau? Aí o patologista vai dizer para a gente, certo? Então vamos imaginar o seguinte só. Eu não quero que vocês aprendam a classificar aquelas 4 lâminas que eu mostrei para vocês. Não é o objetivo da patologia para vocês. O objetivo é vocês entenderem o seguinte: quanto mais grave for a displasia, melhor ou pior para o paciente? Pior. Quanto mais grave a displasia, clinicamente vai estar mais lisa ou mais verrucosa? Mais verrucosa, né? Então, ou então não vai ter mais nada de ceratina e eu vou ver que cor o paciente? Vermelho. Certo? Então o objetivo da aula é você entender que se você vê isso na boca do paciente, eu vou imaginar o seguinte, cara, se está verrucosa, com manchas vermelhas, deixa eu tirar logo aqui, porque eu tenho que tirar esse meu paciente da estatística, senão ele vai sofrer uma transformação maligna. Isso ficou claro, ficou? Pronto. Então se eu não conseguir que vocês tirem nota boa na prova, pelo menos eu consegui que quando vocês um dia se formarem, vocês não deixam os pacientes de vocês sofrerem. Certo? Já fique satisfeito. Então olha só. Eu só posso dizer que existe uma leucoplasia na boca do paciente quando eu não conseguir fazer o diagnóstico clínico de forma alguma. Começou a piorar agora. Vocês lembram do leucoedema? Sim. Não é branco? Mas eu posso, para poder fazer rápido as coisas, olhar para o paciente que está com aquela mancha branca na bochecha e dizer: eu tenho uma leucoplasia. Posso? Não. Eu tenho que primeiro fazer os testes, estender o tecido. Quando eu... Candidíase pode ser branca? Placa branca? Pode. Então, eu só posso dizer que o paciente tem leucoplasia quando eu fizer todos os exames do paciente de forma clínica e eu chegar a alguma conclusão? Não. Aí eu digo o quê? Você tem leucoplasia. Você tem uma alteração no tecido que está me mostrando uma forma branca. Então eu vou lá e faço uma biópsia, porque se eu diagnosticar displasia,
Então eu confirmo que clinicamente ele tinha leucoplasia e histologicamente ele tem uma displasia epitelial. E pode ser que quando eu faço a biópsia, eu diagnostico um leucoedema, uma hiperceratose, algo que não estava visível clinicamente. Ou eu falhei durante a coleta dos dados e não consegui fechar o diagnóstico. Bom para o paciente, certo? O meu erro seria muito benéfico para ele, certo? Mas eu só posso chamar de leucoplasia quando eu não conseguir associar com nenhuma alteração clínica. É tanto que vocês prestem atenção na prova, porque tem muita gente que confunde o seguinte. Apesar de eu já ter feito a prova vocês, eu não lembro se eu botei essa questão ou não. Mas nos concursos cai muito assim. Paciente com baixa imunidade. Uso de próteses que não tira para higienizar. Então, estou começando a dar as características de um paciente que tem candidíase. Apresenta uma mancha branca na boca, no palato. Aí, quem escreve a prova do concurso, bota logo na opção A, leucoplasia. Aí bota as outras. Aí a pessoa fica meio bitolada, porque se tiver uma mancha branca na boca, eu vou dizer o quê? Leucoplasia. Mas, cara, ele deu as características de alguém que tem candidíase. Tá entendendo? Agora, se ele tivesse continuado, fez tratamento antifúngico durante 15 dias e não modificou o perfil da lesão branca, nunca poderia ser candidíase. Certo? Aí eu marcaria leucoplasia. Quase todo concurso tem uma questão dessa. Porque é uma casca de banana mesmo que escorrega todo mundo. E daí sai lá que eu boto leucoplasia como opção A, que é para você, quando ler leucoplasia, dizer aqui, vou passar para a próxima. E esquece da história, ou seja, eu só posso diagnosticar com leucoplasia quando eu não conseguir associar nada mais branco que tem na cavidade oral. Se eu suspeitar que possa ser uma candidíase, eu vou colocar qual é a minha primeira opção diagnóstica? Candidíase. Qual é a minha segunda opção diagnóstica? A leucoplasia pode vir como segunda, mas ela não poderia vir como primeira. Entenderam? Vamos lá. Então, ela está relacionada muito ao tabagismo. Por quê? Porque é aquela irritação crônica, vamos dizer assim, leve, porque não é tão pesada quanto outras, mas crônica, e vai ali aumentando a intensidade e vai provocando o quê? Primeiro, irritação dos epitérios, que a gente vai responder como uma ceratinização, certo? Então, esse é o perfil clínico. Eu vou ter mais, é mais comum em pacientes mais idosos, acima de 40 anos, vai ser manchas ou placas, coloração homogênea ou não. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que ela pode ser totalmente branca, lisa, ou ela pode ter alguns focos avermelhados. Para vocês, é melhor ela ser homogênea ou não homogênea? Cadê a menina do diabo de boa? Homogênea, porque se é homogênea, está dizendo que todas as células ainda sabem que tem que produzir seratina. Quando ela não for homogênea, eu estou começando a mostrar que ela é macro, ou seja, avermelhada em alguns pontos. Então, alguns pontos da leucoplasia já perdeu o parâmetro. Beleza? Está aí o que é leucoplasia. Dá para eu dizer que leucoplasia tem uma imagem que define ela? Não. Mas eu posso ter, poderia dizer que talvez isso aqui fosse um leucoedema? É o que eu vou fazer? Puxar. Muda? Não. Aí a gente escolheu uma área e fazer uma biópsia. Aqui eu poderia dizer que o paciente está de ceratinização, ou seja, com a parte funcional está mordiscando? Poderia. O senhor tem alguma parte funcional? Não. Então não. Certo? Aqui poderia ser candidíase? Poderia. Poderia fazer aquela brincadeirinha do Dr. House que eu falei para vocês na aula, né? 15 dias de antifúngico. Mudou? Não. Então não pode ser candidíase. Então eu vou começando a ver o perfil e eu vou tentando imprimir terapias ou exames e não vai dando certo. Sobrou qual opção para me classificar essa lesão branca, que eu não consigo relacionar com nenhuma outra característica clínica? Leucoplasia. Aí qual é a minha dúvida? É tirar um fragmento, porque eu preciso identificar qual o grau histológico, que eu vou classificar como o quê? Displasia epitelial. Eu preciso saber qual o pior grau de displasia que existe para eu saber o que eu vou fazer com o meu paciente. Então, se eu tivesse de escolher uma área aqui, melhor, é o seguinte, qual é a pior imagem na cabeça de vocês aí? Por quê? Porque ela está não
homogênea. Ela tem áreas brancas e áreas vermelhas. Entre essa daqui e essa daqui, qual é a pior das duas? Por quê? Porque ela está verrucosa. Eu tenho áreas que estão produzindo mais e eu tenho áreas que estão produzindo menos. Na minha cabeça, eu começo a imaginar as células lá embaixo, que elas já não estão mais coordenadas. Eu já posso ter células com maior grau de proliferação, de transformação, que não conseguem mais produzir selatina como sua função primordial, e eu tenho células que estão até maiores, excitadas a produzir demais. Então está descoordenado, que é uma das características do câncer, né? Então, aqui, eu sempre faço assim, ó, eu sempre vou escolher uma área onde eu possa coletar o que está vermelho, porque eu preciso entender se as células já sofreram transformação ou não. Onde está branco, para eu poder saber que grau está, e se der, eu incluo aqui, ó, um pedacinho de tecido que eu tenho tido como normal. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Por quê? Porque aí eu começo a ter um parâmetro de comparação. Para esse paciente, o epitélio dele é assim. Quando está branco, está assim. E quando está começando a ficar vermelho, está mudando. Aí a gente começa a ter aquela visão ali. Então eu começo a ver se realmente já tem transformação ou não. Com isso, eu começo a dizer que tem um grau de displasia cerebral. Se for uma hiperceratose, por que eu falo tanto de hiperceratose? Hiper, muita, ceratose, ceratina. Então eu sempre vou ter muita ceratina associada a uma displasia. Isso na leucoplasia, né? Quando a gente for para a leucoplasia, eu não vou ter ceratose nenhuma, eu só vou ter displasia. Então eu sempre vou ter uma hiperceratose, um aumento da produção de ceratina associada a um grau de displasia. Se for leve, digamos essa daqui, ó, uma hiperceratose com uma displasia epitelial leve, o que é que eu vou fazer? Tentar tirar o estímulo, acompanhar esse paciente, porque eu tenho que monitorar ele, porque se começar a evoluir eu tenho que intervir. Mas como a gente já conversou, pode ser que aquela célula tenha transformação, sobe, descama, a do lado que não tinha transformação nenhuma, replica, toma o lugar daquela e aí volta a ter um perfil de normalidade. Se for de moderado a possivelmente severo, aí não. Aí eu tenho que vir e essa camada de epitélio eu tenho que tirar. Junto às bordas do que sobrou e deixo o epitélio sadio daqui e daqui tentar cicatrizar. Ou então, eu deixo aquela ferida aberta para cicatrizar o que a gente chama de segunda intenção, ou seja, vir revitalizando aos poucos de lado até que a borda da ferida colapse e feche. Certo? Mas eu não posso deixar essas células que eu já sei que tem um grau de transformação maior. Então vamos lá. Então olha só. Eu sempre vou ter essas lesões histologicamente com muita hiperceratose. Muita ceratina. Vocês vão ver que é muita mesmo. Certo? Eu vou ter algumas projeções epiteliais, ou seja, eu posso ter aquelas projeções de direção conjuntiva. E eu posso ter, na hiperceratose, nas leucoplasias, o epitélio mais atrófico, mais atrofiado. Mas é muito mais difícil. Por quê? Porque para eu ter muita ceratina, automaticamente eu tenho que ter muita célula para produzir a ceratina, né? Então, meio que eu entendo que sempre eu vou ter um epitélio mais largo, certo? Então, ó, até 95% às vezes é só o início, é só o aumento da produção de ceratina. Eu já vejo branco na cavidade oral, eu já suspendo o uso do fumo ou do álcool pelo aquele paciente, ou de alguma outra coisa que ele esteja usando, algum fenol, eu já diminuo. Eu já começo a monitorar e eu posso manter só a hiperceratose. Conforme as células forem chegando lá, não tiver mais estímulo, descama, o epitélio volta ao normal ou estabiliza. Mas em 25% eu tenho associado a hiperceratose às displasias epiteliais. Certo? Ou às vezes, a gente até, quando tira, acha que é hiperceratose, a gente vê um carcinoma de células escamosas no início ali. Vamos lá. E aí, como é que vocês acham que isso está na cavidade oral do paciente? Aqui, você acha que você está vendo como na boca do paciente? Está uma superfície lisa? Está uma placa? Você acha que a bochecha, quando você disse que é uma bochecha, você acha que a bochecha está com aquela superfície plana, meio lisa, ou ela cresceu um pouquinho, ela está como se fosse placa?
Por quê? Porque olha a quantidade de célula que tem aqui, ó. Tá vendo? Então só isso aqui já me mostra que o que era bochecha aqui, ela meio que afastou um pouquinho, ela enlargueceu, né? Já não está mais, tá mais grossinho. E a quantidade de ceratina é normal? Não, ou seja, pode ter um epitélio rosa pálido? Não. Então na cavidade oral vai estar que cor? Então eu vou ter um pequeno aumentinho de volume, uma placazinha branca. A superfície vai estar lisa ou vai estar um pouquinho ondulada? Eu posso estar entre o liso e o ondulado. Aqui, eu vou ter uma placa, eu vou estar começando a descamar. Então eu posso estar entre o liso, ondulado e rugoso. Né? Aqui também. E essa daqui. Isso tudo aqui é epitélio. Você está vendo que eu tenho uma projeção, como se fosse um nódulo. Então, na boca do paciente, será se vai estar plano, placa, ou já vai ter um crescimento nodular? Um crescimento nodular. E como é que vai estar a superfície? Muito branca, lógico, né, quantidade de ceratina, mas a superfície vai estar lisa, ondulada, rugoso ou verrucoso? Verrucoso. Mas eu posso dizer que essas células invadiram aqui? Não. Por mais que esteja muito feio, a gente olha de longe e a gente vê que elas formam as projeções epiteliais, mas elas não se soltam, elas se limitam, como se elas estivessem empurrando o tecido. Mas a gente não vê nenhum se soltando para dentro do conjuntivo, vê? Não. É feio a divisão, mas a gente é compreensível do jeito que está. Então a gente olha para aí e a gente imagina o seguinte: qual foi dessas imagens aqui que está mais preocupante para o paciente? É de cima, né? Muito mais preocupante. E aí eu diagnostico com uma hiperceratose associada, aí a gente vai, uma displasia leve, moderada, severa e um carcinoma em cima. Certo? Por que eu digo carcinoma em cima? Porque aqui as células elas só não invadiram ainda, mas para elas estarem nesse grau aqui, elas já sofreram muita transformação. E aí, ó, tem uma grande quantidade de células, mas eu olho que, ó, é só a camada basal que está proliferando, tá vendo? Ó, que elas estão roxinhas. Elas começam a perder o perfil de roxo, ou seja, não estão proliferando e descando em cima. Então, por mais que ela tenha projeções, ela não está tão ruim. Já nessa daqui, as células começam a ter um padrão diferente, ó. E nessa daqui, ó, também. Então, eu venho um leve, moderado, severo, em cima. É por isso que essa parte não cabe a vocês estar classificando, porque tem muita coisa para classificar aí, a gente teria que olhar tudo, certo? E onde o sistema imunológico estaria atuando? O sistema imunológico, ó, só você ver, ó. Tá vendo que aqui eu tenho um monte de célulazinha pequena? Eles estão atuando. Então, aí aqui é leve, moderado, severo em cima. Uma leve, né? Então, quando está leve, o sistema imunológico começa a reconhecer as células. Tá vendo alguma célula inflamatória aqui? Não. O que essas células já estão controlando? Elas estão piorando, mesmo assim elas estão mandando a mensagem para o organismo dizendo que está ficando bom. Não precisa ninguém mexer comigo. Entendeu? Alguém consegue explicar essa imagem?